né? A gente precisa justamente se esforçar, né, para conseguir os recursos com a inteligência e com a ação. Tá? A gente precisa justamente, né, não se deixar cair. Né? Alguns que têm inteligência já, inclusive, bastante desenvolvida, né? Tá? Não se deixar cair pela negligência, ociosidade, né? pela ociosidade, pela imprevidência, né? Ou pela ambição. Tá? O pão nosso de cada dia, ele não começa a dizer que a gente tenha conseguido aumentar a nossa despensa aí, alimentar por 3 meses. Não. Né? Naquela bela oração, naquele ensinamento que ele faz justamente no Sermão do Monte, que a gente continua no Sermão do Monte, né? Tá? Ele lembra que todo dia o nosso Pai alimenta os pássaros do céu, né? Que não trabalham, né? Os pássaros, eles vivem a sua essência de pássaro, tá? Então, ele não tem essa função. Como as flores do campo, Exatamente. Né? Como os animais, né? De uma maneira geral. Aqui é falar sobre a besta, que pasta, isso, vai encontrar o pasto. Né? A gente, para pastar, a gente precisa justamente trabalhar e utilizar a nossa inteligência. Mas ele disse, você vai ganhar, né, com suor do seu rosto, ou seja, com o seu trabalho. Então, é necessário o trabalho para você ter o pão nosso. E como ele diz, se a gente chega, o que a gente precisa é oportunidade para trabalho, né, a força. E quando não acontece ter, né, ele sempre está protegendo para dar uma forma da gente conseguir ter o pão de cada dia. A maioria de nós, nesse vale de lágrimas, já passou ou passa por essas experiências, de uma forma ou de outra. Tá? E essas experiências, elas se servem para a gente se avaliar. Para a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, ao invés de a gente estar murmurando, ou a gente estar invejando, tá? A gente estar reclamando. Se a gente fez isso, ou faz, a gente precisa olhar para dentro. Espera aí, eu não valho menos do que um pardal? Né? Eu valho menos do que uma flor do campo? Como Jesus nos mostra, né? A flor do campo que tem uma vida curtíssima, né? Tá? Amanhã ela já está morta, a gente ainda tem, né, diversas outras oportunidades, né, de viver. E ele pergunta, será que você não vale mais do que um passarinho, né? Ou um lírio, tá? Que tem sua beleza estampada, demonstrada, e não precisa mostrar para ninguém. Né? E aí ele mostra que a gente precisa mesmo ter coragem, ter força, desenvolver a nossa prudência, né? Não desanimar. Previdência, moderação, esse é o termo. Esse é o termo. Desde os gregos se fala sobre moderação. A gente ser moderado em tudo. Moderado no sorrir, moderado no chorar. No esforço. Moderado no esforço, exatamente. Aquela pessoa alcoólica que acha bonito, né? O cara viciado em trabalho, Ou então acha que eu carrego o piano sozinho, quando vê, tá lá com a coluna. Pronto, não é. Isso eu estou falando de cátedra. Eu não tocava piano, eu carregava o piano, certo? E nessa brincadeira foi, né? Certo? Mas deixa para lá, um dia eu conto essa história. Certo? E a gente buscar tudo isso sem murmurar, essa força, né? Por isso que no começo aqui eu falei a respeito daquele pensamento que Dostoiévski traz nos Miseráveis, né? Porque quando a gente faz um esforço, né? Quando a gente realmente tem um compromisso de ver quem somos, né? Quem sois, e ao mesmo tempo a gente se esforça, a gente vai ter a recompensa, obviamente. Né? Agora, às vezes a gente investe, mas a gente quer uma outra coisa, a gente quer receber muito.
E, às vezes, quando não recebe, entra na murmuração, né? Tá? Mas por quê? Ou olha que alguém está ganhando mais do que você. Então, não é isso. É o pão nosso de cada dia, a capacidade que a gente tem, né? E o esforço que a gente tem para conseguir as coisas mais simples. O pão nosso de cada dia. Até lembrando, o trabalho. Eu achei muito interessante, porque, apesar de ser, esse texto é do século XIX, tá? Mas fala da mesma coisa, que nos assalta, que o homem tem a mesma essência, né? Tá? Então, e se faltar o trabalho? Né? Como é que Essa ele vai? crise de emprego, tá? E é emprego em todas as matizes, né? Em todos os níveis. Exercício de humildade. Exatamente, tá? E aí a gente saber se refrear, tá? E não ter a soberba. Eu estava lendo ali num texto da Santa Teresa de Ávila, né? Eu achei belíssimo uma lembrança que essa santa mulher, né, nos traz na reflexão sobre esses temas mesmo, tá? Então ele fala assim: a gente pode olhar para o campo, não é? Eu bato enxada o dia inteiro, eu não bato não, mas eu bato enxada o dia inteiro e encontro um campo vastíssimo, né? Tá? Cultivei completamente, né? Aquele texto, ó minha alma, né? A colheita foi farta, a partir de hoje vamos se refestelar, né? Deitar no todo esse esforço, tal, né? Mas não é isso. Realmente, a presença, a mão de Deus, mesmo que eu seja um cultivador, tá? Mas eu não faço a germinação.